Vai. Bom, então só recapitulando aqui, tá? A linha A, por militar em situação de atividade contra militar em situação de atividade. Essa situação de atividade é o militar da ativo. Da ativo. Lembre isso aí. Sempre vai ser o militar da ativo. Ele perguntou ali do seu aliado. O aliado, praticamente, não existe mais essa figura hoje na realidade das instituições militares. Então, militar da ativa contra militar da ativa. Independente de se conhecer ou de não se conhecer. Tá? Segunda hipótese, linha B. Militar da ativa em lugar sujeito à administração militar contra militar inativo ou civil. Inativo ali ele fala da reserva ou reformado. A gente vai botar inativo, reserva reformada no meio. Então, militar da ativa em local sujeito à administração militar contra militar inativo ou civil. Local sujeito à administração militar, por exemplo. Qual seria? Quartel é um, mas só quartel? DPO, uma cabine. A viatura é local sujeito à administração militar? Sim. A viatura é um local sujeito à administração militar. Vejam bem, não precisa no local sujeito à administração militar ter lá o emblema da PM, ter as cores da PM, não precisa nada disso não. O exemplo que eu gosto de dar, ali da Escola Superior de Polícia Militar aqui em Niterói. Tá? Ali eu tenho 2 andares do porto que foram separados para a escola, para se fazer a Escola de Polícia Militar. O prédio é de uma instituição privada, tá? Estão separados em 2 andares ali, que totalmente civil, não tem nada de polícia militar, para não dizer nada tem de polícia militar. Botaram um logo lá da PM. Todo mundo fica paisano, não tem ninguém fardado lá dentro. Mas aquele local ali, que está num prédio civil, está cedido à PM para se fazer a escola superior, está sob administração militar? Sim. Tá. Então, se um PM que está ali dentro comete um crime contra um civil, por exemplo, ele comete crime militar? Sim. Comete. Por quê? É um cara da ativa que está dentro de um local sujeito à administração militar e cometeu um crime contra civil. Tá? Não precisa ser especificamente um quartel. Pode ser uma viatura, pode ser um DPO, pode ser até um local privado, que aquele local privado ali está sujeito à administração militar. Mas na prova, na Fórmula vai fazer o carro, ela pega o brisolão e bota a prova você fica naquele brisolão. Naquele tempo da prova. Pode ser, poderia ser considerado. Não sei, não sei se poderia ser considerado ali local sujeito de administração militar. Naquele momento fico na dúvida. Naquele momento está sob a administração militar? Fico na dúvida. Ele está cedido ali temporariamente, aí vai ser muita interpretação. Vai ter interpretação do juiz. Acredito que o juiz não considerasse, não. Tá? João, ele não seria a administração militar. O caso prático que aconteceu. Um subtenente cometeu o crime de racismo contra uma operadora de 190. O prédio lá é dividido entre forças civis e militares. Crime militar. Subtenente estava de serviço? Serviço, só que ele é da reserva. Não, então ele não estava de serviço. Ele trabalha no prédio da reserva. Então não é nem tempo certo. Ele estava contratado lá, ele não é tempo certo. Ele estava só contratado. Isso. Não é isso? Aí o código vai falar quando acontece crime militar. Aquele prédio ali, ele está sob administração militar? Quem é o administrador? Agora é PM. É a PM. Se está sob administração militar, é crime. Tá? A gente vai falar ali no artigo 9º, na segunda parte, que quando existe crime militar cometido por inativo. Essa parte primeira são os ativos. A segunda parte são os inativos. Inativo também comete crime militar, mas em circunstâncias diferenciadas dos ativos. Poderia dizer que menos, tá? Nem todas as circunstâncias que os ativos cometem crime militar, os inativos cometem. Nesse caso, estamos falando, entendo que não. Tá? A gente vai ver daqui a pouco na parte dos inativos. No caso da Vila Militar, uma rua que desfecharam lá. Pois é, a Vila Militar, pelo que eu tenho conhecimento, a Vila Militar é uma concessão das Forças Armadas para o trânsito passar. Mas ela é administração militar e ela concede à prefeitura a autorização para os carros passarem. Não é da cidade, tá? E é uma via pública, é uma concessão. Se é uma concessão da força militar, é ali dentro, está tudo sob administração militar, crime militar. Certo? Aí eu vou ter que avaliar isso aí. O que aconteceu, por exemplo, agora na situação dos militares que metralharam lá o carro. Mas eles não podiam estar fazendo patrulhamento e tal.
se eu não me engano, tem uma portaria, uma lei dos 60, 70, bem antigo, eu vi isso aí, que autoriza eles a fazerem patrulhamento em volta, acho que até 150 metros, tem uma distância própria dos quartéis. Veja bem, não é policiamento, é patrulhamento. É totalmente diferente. Existe uma diferença grande entre patrulhamento e policiamento. Ok? Então, nessa circunstância militar ativa, o lugar sujeito à administração militar foi um alternativo ou civil. Exemplo, eu gosto de dar o chefe do rancho. Tá? Eu tenho lá um chefe do rancho, um oficial, acabou o expediente, ele bota roupa civil, ele bota paisano e lembra que tem que falar alguma coisa lá com o funcionário civil do rancho. E já estou de folga, mas vou lá lá no rancho falar com o funcionário civil. E aí o funcionário civil faz um desaforo para ele e ele bate no funcionário civil. Ele está de folga, mas ele é militar ativo. Lá dentro do quartel, ele bateu no funcionário civil. Ele cometeu crime militar? Sim. Mesmo estando de folga? Sim. Por quê? Por causa do local. Aí ele pensa o seguinte, cara, não vou bater nesse cara aqui não. Vai gerar maior transtorno. Ele sai do quartel e ali fora ele espera o funcionário civil. E quando o funcionário civil sai, ele bate no funcionário civil. Lembrando que ele está de folga. Ele esperou o funcionário civil sair e ele bate no funcionário civil, fora do quartel. Fora do lugar sujeito de administração militar. Ele cometeu crime comum ou crime militar? Crime comum. Por quê? Ele não está de serviço, ele é militar ativo, mas ele não está de serviço. Ele não estava em local sob administração militar. E aí, ele agrediu um civil. Também, né? Não, aqui não. Aqui é militar da atividade contra militar da atividade. Ali é um civil. Tá em uma situação Se fosse um militar que trabalhasse no rancho, tanto faz ser dentro do quartel ou ser fora do quartel. Os dois na ativa seria crime militar. Mas nesse caso é um civil. Se é um civil, ele é militar ativo, mas ele não está em local sujeito de administração militar. Ele bateu num civil. Aí vai ser crime comum. Mesma coisa que eu falo para vocês aqui, falei agora há pouco. Alguém sai daqui do curso, atravessa a rua, discute lá com o flanelinha e bate no flanelinha. Vocês saem do curso, agora vocês estão no serviço, agora? Não. Vocês saem do curso, discutem com o flanelinha, batem no flanelinha. Crime comum ou crime militar? Crime comum. Crime comum. Só que em vez de bater no flanelinha, o flanelinha está dentro do batalhão. E aí? Crime militar. Porque você da ativa está em local sujeito de administração militar e bateu no civil. Tá? Da mesma maneira, se for inativo. Se você agrediu um nativo dentro do local sujeito de administração militar, crime militar. Na rua fardado. Sim, Tu vai estar de serviço. A farda vai indicar que Pois é, você pode estar fora de serviço. Eu tenho esse entendimento, sim. Pois é. Tá? Acabou teu serviço, Vai ser uma variação. Vai ser uma variação. Porque teoricamente Porque você seria, pode ter razão na função. E aí eu vou ter uma Aí vai limite cair, específica. aí fica quatro. Você pode dizer que, mesmo você estando fora de serviço, você está representando a força, e aí atinge o bem jurídico penalmente tutelado. Mas se você olhar a lei fora de serviço, você está de folga, não seria crime militar. Eu, por exemplo, saía de serviço, entrava, ia fardando para casa, algumas vezes entrava no supermercado para fazer compra. Tem uma parte que diz que até a sua residência você continua de serviço, né? Jurisprudência, isso. Reconhecido. Não tem isso. Ah, Isso aí é lei trabalhista. Isso é lei trabalhista, a gente confunde. Se no caso for reconhecido, o cara... É diferente. Você é policial. Isso aí é aquela divisão que eu falei lá no início da aula, é administrativo. Então, o policial militar que é morto por ser reconhecido como policial militar, ele recebe todos os direitos, pensão, mas isso não tem nada a ver com o penal, com o processo. Isso lembra? Eu falei no começo? É administrativo. Gerou uma Acidente de briga. serviço, é a lei de acidente de serviço. Você é um policial. 677, né? A não ser que ele age em razão da função. Tá? Eu vou falar aqui. Eu falei isso da farda. informações no início da aula. Pensa na instituição. Está fardado. Você vai avaliar. Se você 544. eu não colocaria porque não está na lei. Se você seguir lá o princípio da legalidade, não está na lei falando. O cara falando de folga. Entendeu? Pode ser que alguém compreenda que atinge o bem jurídico tutelado e que o policial está sempre de serviço. Você pode ter alguma interpretação. Eu não
não colocaria não. Eu não colocaria não. Tá? A não ser que ele esteja agindo em razão da função, que vai ser mais uma linha aqui que a gente vai ter. Tá? Então isso aqui, o local sujeito de justificação militar, é muito importante para você ver se é crime militar ou não. Okay? Porque o local sujeito de investigação militar, muitas vezes o militar da reserva também vai cometer um crime. Certo? Pode acontecer que ele cometa o crime, se for contra, a gente vai ver daqui a pouco, contra um bem da instituição militar. Mas não só por estar. A gente vai ver daqui a pouco sobre o militar da inativo. Mas o militar ativo, o local sujeito de administração militar, cometeu um crime contra um civil inativo, cometeu crime militar. Beleza? É bem tranquilo essa redação. A dúvida maior é uma situação de atividade. Tem muita gente que interpreta a situação de atividade como se fosse em serviço, e não é. A linha C. Militar em serviço. Médico militar. Militar em serviço. Ou atuando em razão da função. Aquilo que eu tinha falado no começo da aula. Militar em serviço, ponto, acabou, o cara comete crime militar. Tá? Por quê? A linha fala, por militar em serviço. Então você entrou em serviço. Os crimes que você cometer agora serão crimes militares. Tá? Com exceção lá do doloso contra a vida, que vai ser julgado no júri. Vai ser julgado pelo tribunal do júri. Aí existe discussão se é crime militar ou se não é crime militar. Tá? Mas então, entrou de serviço, comete crime militar. Beleza? Em qualquer hipótese. Ou atuando em razão da função. E o que é atuar em razão da função? Um exemplo aí. Tá na rua e vê, né? Mas folga, um assalto, viagem. Atuando em razão da função, obviamente que eu não estou em serviço. Porque se eu estiver em serviço, entra essa primeira parte. Não é isso? Então, para falar que aquele militar atuando em razão da função, eu tenho que estar o quê? Fora de serviço, de folga. Eu tenho que estar de folga. Porque se fosse em serviço, essa é a primeira parte. Não precisava disso. Óbvio que em serviço você está atuando em razão da função. É evidente. Então, não estou de serviço, estou de folga, mas atuo em razão da função. Por exemplo, vi um assalto. Estou armado, estou de folga, saco minha arma e vou render lá o marginal. A partir do momento que eu saco a minha arma e vou render o marginal, eu estou agindo como o quê? Como policial. Estou agindo em razão da minha função pública. Rendi o marginal, espamo aquele marginal que eu botei rendido. E aí? Cometi crime quando eu espanquei ele? Sim. Crime comum ou crime militar? Crime militar. Por quê? Eu estava atuando em razão da função. E a partir do momento que eu estou atuando em razão da função, qualquer crime que eu cometer, eu entro na esfera militar. Tá certo? Entendeu? Um debate que tem é o policial que vai ser assaltado. Ele é assaltado e ele reage ao assalto. Não é entendido como atuando em razão da função, mas sim legítima defesa. Tá? Ele está atuando em legítima defesa. Ele não está atuando em razão da função. Razão para defender outro. É isso aí. Está se defendendo da legítima defesa. A defesa de outro também não entra na legítima defesa? Nem outro. Atuando em razão da função. Até legítima defesa. Beleza? Mas ele está atuando em razão da função. Quando é legítima defesa própria, não se entende que ele está atuando em razão da função. Tá? Ok? Quando houver confronto, atuando em razão. Depende. Um assalto a um ônibus. Eu estou, me defendendo, mas tem um outro dia. Estou atuando em razão. Vou lá, vou dar voz de prisão dele. Estou atuando em razão da função. Não, estou falando que eu acho que suprime. Estou dentro do meu carro. Alguém vai me assaltar. Aí Puxei a arma. é legítima defesa. Legítima defesa. Exatamente. Tá? Dúvida nisso aí, pessoal? Tranquilo? Atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, em comissão de natureza militar, continua essa linha aqui. Em comissão de natureza militar,
pode botar novamente o exemplo que eu te dei agora há pouco. O militar lá que estava da FAB. Tá? Ele estava numa comissão de natureza militar? Tá. E aí estava de serviço, não estava de serviço. Entendo que o cara que está numa comissão de natureza militar sempre está de serviço. E aí ele poderia entrar em qualquer das duas partes. Tá? Comissão de natureza militar, por exemplo, é que eu gosto de um exemplo comum. Teve alguns anos, 2 policiais, 3 praças do PP, ou 2 praças do PP, foram com mais um oficial lá nas Nações Unidas, foram lá em Nova York, falar sobre os UPPs. Tá? Então eles saíram representando a polícia e foram lá falar sobre os UPPs. Beleza? Isso aí é uma comissão de natureza militar? Sim, eles estão representando a polícia, estão indo falar pela polícia. A dúvida é, essa comissão de natureza militar é o tempo todo enquanto ele está lá fora? Sim. Entendo que sim. Tá? Então ele saiu do aeroporto. A partir desse momento ele está na comissão. Aí ele chegou em Nova York, vamos ali fazer uma compra? Vamos ali comprar umas besteiras? Vamos. Ele continua na comissão de natureza militar? Sim. Eu entendo que continua. O tempo todo da viagem dele é uma comissão de natureza militar. Estava lá fazendo umas compras, se envolveu lá num problema. Cometeu um crime lá. E aí? Cometeu um crime militar? Entendo que sim. Porque o tempo todo ele está numa comissão de natureza militar. Tá? Porque senão ele entraria de serviço. Ele entraria na parte de serviço. Está de serviço ou não está de serviço? Mas não. O código prevê comissão de natureza militar. E aí a comissão seria durante todo o tempo que ele estivesse participando dessa comissão. Tá? Então o sargento lá, por exemplo, no meu entender, não interessa ele estar de serviço ou não estar de serviço. Na hora lá que ele fez o tráfico de drogas internacional. Tá? Não interessa. Quando ele botou a cocaína, ele estava de serviço ou não estava de serviço. Quando ele tirou a cocaína, ele estava de serviço ou não estava de serviço. Ele estava numa comissão de natureza militar. Certo? Ali, inclusive, tem a situação de ser local sujeito de administração militar, né? Que é no avião da FAB, não é isso? No avião da FAB ainda tem isso. Local sujeito de administração militar. Então, dele pega várias situações. Comissão de natureza militar, local sujeito de administração militar. Provavelmente ele estava de serviço quando ele colocou a cocaína, quando ele retirou. Ele devia estar de serviço ali, não acredito que ele teve acesso ao avião na folga. Tá? Então, ele não deve ter botado a cocaína ali. Aí ele está fazendo subjetivando aqui, né? Pode ser, pode estar fazendo ilações. Mas provavelmente quando ele botou, ele estava de serviço. Ele entrou de folga ali, do nada no avião. Tá certo? Então essa comissão de natureza militar, eu entendo que é permanente. Quando o cara está em comissão, ele vai cometer crime militar. Continuando aqui. Ou em formatura. O militar está em formatura. Comete crime militar. Eu acho uma coisa assim meio despiciada também, meio desnecessária. Porque normalmente se ele está em formatura, eu não consigo perceber uma situação do cara em formatura que não esteja de serviço. Tá? Se ele está em formatura e a gente está pensando naquela formatura para se falar ou para alguma coisa assim, acontece muita formatura para entregar viatura. Não é isso? Governadores adoram fazer uma formatura ali no aterro do Flamengo e aí entregam viatura. E aí o policial militar que está naquela formatura está em quê? Serviço. Ninguém pega um policial militar de folga para fazer uma formatura. Porque se você está em formatura, não está mais de folga. Tu não está mais de folga. Você está sendo obrigado a ficar. Mas se for uma formatura, tipo, de soldado do Cefap, que vai aquele monte de gente assistir, de convidado, que não está, um parente, é militar da ativa, mas está de folga. Não abrange? Mas aí militar da ativa contra militar da ativa e local sujeito de pode ser contra um civil. Vai estar dentro do local sujeito. Você pega várias situações, militar da ativa contra militar da ativa, se for os formandos, ou então em local sujeito de administração civil, militar. mas tem o local... Se o militar da ativa, entendeu? Então muitas vezes o código tem alguns erros aqui, muitos erros técnicos. Eu acho que era desnecessária a situação de formatura. Tá? Mas ele fala lá, militar em formatura. Posso pensar, uma coisa assim, até meio forçando uma barra, você saiu de serviço e o comandante vai falar alguma coisa. E aí bota você ali em forma para falar alguma coisa. Forçando uma barra ali. Dizer que você está... Mas pode não estar. Então, por exemplo, você saiu de serviço e aí você trocou de roupa no São Paulo, digamos assim, nesse caso. Tá? Policial militar... Apoia o carnaval, vai para o São Gódromo, mas conseguiram arrumar um alojamento aqui para um local para vocês trocarem de roupa e pode trocar ali. E aí o policial militar foi lá, trocou de roupa, saiu, o comandante quer falar com eles. Estão fora de serviço.
E aí vamos entrar ali numa formatura, o comandante falar alguma coisa. Forçando a barra, dois eu poderia pensar nisso. Mas são duas eletivas também. Mas está fora do local sujeito de administração militar, digamos. Passa um O cara, civil na hora. o cara não faz um civil e joga uma pedra no civil. Ele xinga um civil. Tá? Daí em formatura, passa um civil, xinga um civil. Tá certo? Não está fazendo controle militar nativo, não está fazendo contra o civil. A única situação que eu consigo pensar em formatura de vontade de serviço seria essa. Tá? Ou não estar em local sujeito de administração militar também. Mas é uma coisa bem imaginativa, né? Tentando buscar aqui exemplos. Então não arrumar problema mesmo. Em formatura, ainda que fora do lugar sujeito de administração militar, em formatura, ainda que fora do local sujeito à administração militar. Então, pegando desde o começo, por militar em serviço ou agir em razão, esse aqui, por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do local sujeito de administração militar, contra militar da reserva ou reformado ou civil. Tá? Foi essa situação que falou, o cara está lá em formatura, foi fazer um policiamento no São Borda, trocou de roupa, está de folga. Aí o comandante foi falar alguma coisa. Passou um civil, ele xingou um civil. Tá? Passou um cara da reserva, ele xingou um cara da reserva. Ele estaria de folga nesse caso, estaria em formatura, mas cometeria um crime contra alguém que está passando ali. Beleza? Ok?